amados, Deus outrora nos falou pelos profetas. Nestes tempos derradeiros, nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos a um tempo de silêncio na oração. Rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e sejamos por ela transformados segundo a graça de Deus que nos fala hoje, nesse momento. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós celebramos no dia 1º de janeiro o início do ano novo. Quando é que o ano termina e quando é que o ano começa? Do ponto de vista astronômico, a gente não sabe. Do ponto de vista cósmico, esse calendário, ele é um calendário organizado a partir da Páscoa de Jesus. A igreja distribuiu todo o mistério revelado na Sagrada Escritura, distribuiu ao longo do ciclo de um ano os mistérios que envolvem todo o processo da revelação de Deus, chamou isso de o ano da graça do Senhor. E pôs o começo e o fim do ano tendo como referência a chegada de Jesus. Se você contar nos dedos do dia 24 para o dia 1º de janeiro, dão exatamente os 8 dias como o Evangelho de hoje termina. Pegue lá comigo a conclusão do Evangelho. No seu folheto é o número 11. O último versículo termina assim, 21. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Eu já disse no começo da missa que para a Bíblia o começo de um dia é o que decide, não é o nascer do sol, mas é o pôr do sol do dia que termina, foi embora, assim que põe-se o sol.
e brilha a primeira estrela, começa o dia, o novo dia. Portanto, no calendário nós já estamos no 8º dia, por isso nós celebramos nessa noite o início do ano novo, que tem a ver com o mistério do 8º dia, o primeiro do calendário civil, na verdade já é o 8º do calendário religioso. Já tem 8 dias que para nós é ano novo, que Jesus nasceu, que Ele deu-se a conhecer, foi revelado aos pastores, e tudo se entretém, o céu e a terra, ao redor da manjedoura, com os anjos cantando, como vimos no Natal, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Tudo se entretém em adoração diante dEle. Este 8º dia, que marca o dia em que Jesus é levado pela primeira vez no templo, circuncidado, e recebe o nome Yeshua, que significa Deus salva. Pronto, dito isso, a gente precisa parar de brigar com a vida e com o mistério da fé. Nós às vezes achamos que o calendário do Natal é religioso, o calendário do Ano Novo é pagão, é festa mundana. É o complemento do mesmo mistério para quem tem fé. É a continuação da mesma dinâmica e da mesma graça. É Ano Novo porque é o dia em que pronuncia-se pela primeira vez, conforme o anjo tinha dito, em segredo para Maria e José, em sonho, pronuncia pela primeira vez o nome de Jesus, Yeshua, Deus salva. Assim nós começamos o ano novo civil. Terminadas as festas de Natal e de fim de ano, domingo que vem a gente já volta aqui, Jesus já vai estar grande. Em alguns anos se celebra já Jesus com 30 anos, o seu batismo, ou João Batista já apresentando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então daqui para domingo que vem, vão 30 anos. Iniciamos o tempo já da atividade de Jesus. Hoje, ainda no clima do Natal, nós somos convidados a retomar nossa vida no ano que começa, conduzidos por um elemento central. Daqui um pouco nós vamos proceder o rito da bênção da água e a aspersão da água sobre o povo. Propriamente um rito penitencial, mas também um rito de pedido da bênção de Deus para o ano que começa. Esta bênção que nós pedimos não é outra coisa senão que nós vivamos segundo a graça do que recebemos. Recebemos a graça de ter Deus mesmo no meio de nós. Isso não é pouco. Pegue comigo rapidamente a primeira leitura. A oração da bênção. Em que consiste a bênção? Do livro dos Números, capítulo 6, verso 22. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. Pronto, o Senhor te abençoe e te guarde. A gente diz para o filho: Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te guarde, Deus te conduza, Deus te traga de volta. A bênção consiste nisso, ser guardado por Deus. Mas a bênção vai apresentar uma realidade ainda maior. Versículo 23, 25, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Continue. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Esse é o grande sonho do povo de Israel. Esta é a grande esperança do povo de Israel, que Deus mostre a face dele. Porque Bento XVI tem um estudo muito bonito sobre
as manifestações de Deus no Antigo Testamento, e para o próprio Moisés, que pediu tanto para Deus dizer quem ele era, Moisés sobe para o monte, Deus promete que vai apresentar-se e vai se mostrar diante de Moisés. Moisés está lá em oração, de repente, Moisés escuta o barulho de Deus e Moisés vê Deus passando, já fugindo ao longe. Bento XVI diz que Israel pediu para conhecer Deus e Israel viu Deus de costas. Isso é sério, isso é uma mal interpretado, é quase uma provocação. Israel viu Deus de costas, e a súplica do povo de Israel é que pudesse um dia ver a face de Deus. E no Natal, na celebração do mistério desses dias, nós contemplamos exatamente a graça de ver a face de Deus, o rosto de Deus brilhar para nós. Talvez isso ainda seja pouco para muita gente, mas a vida religiosa, a vida de fé, ensinar as nossas crianças a rezar, ensinar uma pessoa a buscar o caminho de Deus na fé, na religião, não deveria ter algo mais precioso e mais importante do que isso: buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é aquilo que a gente diz feliz, orgulhoso, quando a gente conhece pessoalmente uma pessoa querida, estimada, admirada. Não, eu ouvia falar, mas eu conheci, eu vi o rosto, eu vi a face. Esse sonho não é mais uma utopia, mas é uma realidade. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, o Senhor volte para ti o seu rosto. No Natal nós podemos não olhar para o alto para ver Deus, mas no Natal a gente olha para baixo, para a gruta, para a manjedoura, para ver a face de Deus. Ai, ai, ai. Isso é para acabar com toda a nossa petulância, orgulho, arrogância, prepotência. Se queres ver Deus, inclina-te, não erga-te, não infla-te. Se queres ver a face de Deus, inclina-te. O Natal ensina esse passo, esse movimento espiritual, místico, de humildade, dobrar-se para ver a face de Deus. Ver a face de Deus, que a gente cantou no Salmo. Passe lá, a primeira estrofe do Salmo, repete a súplica da bênção. Primeira estrofe, versículo 2 diz assim: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Continue. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. A salvação por entre os povos. Mas não é uma salvação, um fenômeno sobrenatural, místico, esotérico, um fenômeno carregado de coisas e fantasias sobrenaturais que a gente não sabe o que é. A graça consiste em que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Deus faz resplandecer sua face na pobreza de Belém, na vida e na missão, nos 3 anos em que Cristo percorreu o mundo, inclinando-se Ele mesmo para ajudar as pessoas últimas, caídas, machucadas, feridas, abandonadas em todas as realidades. Ele mesmo se inclinou para mostrar a face de Deus para os caídos do mundo. Mas nós também contemplamos sua face pregado na cruz, fustigado, humilhado, assim inclinando-se sobre nós. Mas também nós contemplamos sua face na madrugada da ressurreição, no encontro de Jesus com as mulheres na beira do túmulo, e contemplamos a face de Jesus presente na comunidade reunida na noite do domingo da Páscoa. Assim, damos um salto
Vá para a segunda leitura, versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, ó Pai. Pronto, porque nós somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que lá dentro de nós, quando nós rezamos, é o Espírito que sussurra, balbucia: Abba, ó Pai. Assim, rezando assim, falando com Deus assim, versículo 7, assim, bradem: Já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Levante uma de suas mãos para os céus e diga comigo: não sou escravo, sou filho, herdeiro, por graça, pura graça de Deus. Obrigado, Senhor. Pai, o Senhor nos deu a conhecer a sua face. Obrigado, Senhor. E brada uma salva de palmas para a face de Deus. Brada. Brada. Sai dessa religião da insegurança, do medo, da tristeza. Sai dessa de querer ser escravo de Deus, escravo de Nossa Senhora, escravo disso ou daquilo. Não. Reze agradecendo a Nossa Senhora que aceitou ser mãe do seu divino Filho, que deu a você a graça, por graça, de gerar no ventre dela o Filho que deu a você a graça de ser também chamado filho. O Senhor de todas as realidades, que deu a você a graça de ser herdeira, herdeiro. Ame São José e Nossa Senhora que trabalharam por você, e agradeça a Deus esta realidade. Assim, também nós retomamos amanhã, uma segunda-feira, e ainda feriado, mas na terça-feira retomamos nossa vida com os pastores. Vem comigo no Evangelho. Vamos lá? Lucas capítulo 2, versos 16 a 21. Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. É a continuação do relato da noite do Natal. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, o que os anjos contaram para os pastores. Não alegrai-vos, não tenhais medo. Se lembram? Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador. Compensa recordar o que o anjo disse aos pastores, para que você não caminhe na sua fé sentindo-se numa confusão, como alguém que está na amargaça do mundo e pede a bênção de Deus como se estivesse perdido. Não, você está na eira do caminho daqueles para quem Deus se mostra. Deus se mostrou. Os anjos apareceram aos pastores e disseram, recordando sábado à noite passado, domingo: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Eles foram, viram isso e contaram para os que estavam lá no presépio, na gruta de Belém. E eles que ouviram isso ficaram, versículo 18, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Pronto, Maria guarda, porque ela é aquela que vai acompanhar Jesus em todos os momentos. Nesta alegria triunfante
da noite do Natal, mas ela caminhará com Jesus também no horror, sofrimento de vê-lo pregado na cruz, morrendo e ter que descê-lo morto da cruz, sobre o seu colo, prepará-lo para sepultá-lo. Maria é aquela que não empolga nas horas melhores, mas também quando chegar a hora dolorosa da cruz, não se desespera. Maria está na ordem do equilíbrio, não é nenhuma eufórica nas coisas boas, como não é uma desesperada nas horas piores. Traz consigo esta serenidade de guardar no coração aquilo que ouve, medita sobre o que ouve, sobre os fatos que vive, medita sobre eles no coração. Agora o que me interessa muito é que você colhe os seus olhos nos pastores. Versículo 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. Todos os anos eu prego e faço essa mesma pergunta: voltaram para quê? Voltaram para onde? Voltaram para o batente, que nós vamos voltar para a lida, para o enfrentamento da vida. Jesus chegou, entrou no mundo, tanto na alegria do nascimento de Jesus, quanto na alegria da ressurreição de Jesus. Os que encontraram Jesus nascido, os que encontraram Jesus ressuscitado, também depois da alegria deste encontro, voltaram para o batente, para a vida. A novidade agora qual é? Carregamos dentro de nós uma novidade. Deus está no meio de nós, Deus caminha conosco, Deus mostra a sua face para nós, Deus nos conduz para uma realidade maior do que esta aqui. Somos projetados para uma realidade que ultrapassa essa das nossas fadigas, das nossas conquistas, dos nossos fracassos, das nossas tribulações. Somos projetados para a realidade plena do reino dos céus. Por isso, voltar para o batente, mas de um modo novo. O que os anjos disseram: não tenhais medo, eu vos anuncio uma notícia que será grande alegria. Os pastores obedecem o comando. Depois de contemplar a face de Deus, eles voltam glorificando e louvando a Deus. Eu gosto de repetir isso. Tem 30 anos que eu prego esta missa e 30 anos que eu repito isto. O ano que se começa, o ano novo que se inicia, um bom programa para 2024. Voltar para a sua vida, para a sua lida, para os seus enfrentamentos, voltar glorificando e louvando a Deus por tudo que você viu e ouviu. Mas não se esqueça que o que você viu não foi uma imagem, mas você viu na celebração do mistério da fé, do nascimento de Jesus, com os olhos da fé, você viu e vê a face de Deus presente em sua vida. Amém? Amém. 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 Seja mulher e homem contemplador da face de Deus. Irmã, irmão, isso aqui tem consequência séria. Isso aqui supõe em mim e em você uma autoavaliação permanente, para lidar com as suas próprias fraquezas e para lidar com as fraquezas das pessoas com as quais você convive. As pessoas machucadas e feridas pelos erros, fracassos, quedas, pecados, derrotas. As pessoas que caíram e decidiram por um caminho de erro. A partir de agora, para o resto da sua vida, você deverá ser instrumento de Deus, que comunica a estas pessoas, diz Bento XVI, com uma feição
tão marcada por ter contemplado a face de Deus, que você vai atrair as pessoas para Deus pelo seu semblante de alguém que teve a face de Deus brilhando sobre o seu rosto. Diz Bento, nós vamos atrair o mundo menos por proselitismo e mais por testemunho de viço de quem viu a face de Deus. Então, a partir de hoje, sempre que as encrencas, os conflitos, as tensões aparecerem na sua vida, na sua família, no seu trabalho, recobre e pergunte-se: cadê o brilho da face de Deus sobre a minha face, para que aquilo que eu não consigo convencer o meu irmão, o meu próximo, pelo discurso, pelo testemunho de alguém que viu a face de Deus, ela deseje ao menos buscar essa face de Deus. Aí muda muita coisa, não muda? Aí você vai diminuir a briga com o erro do outro e vai dizer: eu preciso qualificar o meu testemunho, eu preciso zelar mais da minha apresentação, da alegria que me envolve por ter um dia contemplado um Deus tão perto de mim que eu vi a face de Deus. Que assim seja o nosso ano novo, ver a face de Deus, que caminhemos assim, que queiramos isto, a face de Deus. A tristeza do mundo é por não desejar a face de Deus. A tristeza nossa é por buscar a religião, buscar bênçãos, buscar coisas de Deus, mas não buscar a face de Deus. Não volte para casa pedindo bênçãos de Deus somente, para a saúde, para a paz na família. Não volte. Não deixe de dizer: Senhor, não há coisa mais importante, não há realidade mais importante que eu peço ao Senhor, que lá em casa a face do Senhor brilhe para aquela família minha, naquele ambiente que eu trabalho e que eu vivo, na minha profissão, na minha missão no mundo. Que a face do Senhor brilhe nos ambientes onde eu vivo e sou chamado a testemunhar o amor do Senhor. Peça essa graça e você vai, mais do que falar das coisas de Deus, você será a realidade nova impactada pela face de Deus. Assim, já não és escravo, mas filho, herdeiro por graça. Amém? Amém. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Brada. Eu gosto de repetir a face de Maria Madalena quando chega correndo na madrugada da ressurreição. Os discípulos estão reunidos e Maria Madalena chega com a face dela com o frescor e o ardor. O frescor das águas do batismo e o ardor da luz do ressuscitado que refletiu na face de Maria Madalena. Nós precisamos carregar em nós esse frescor da água batismal, esse ardor do encontro com a luz do ressuscitado. Precisamos ser portadores dessas duas realidades. Peça ao Senhor que naquilo que você não dá conta de, pelo discurso, pela briga, pelo enfrentamento, especialmente na sua família, que pelo frescor da água batismal e pelo ardor da luz do ressuscitado, da luz do menino Deus que brilhou nas trevas, que você leve para o mundo esta poderosa novidade de Deus. Fiquemos de pé.
Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, feche os olhos, faça um firme propósito de renovar sua fé na fonte da água viva que é Jesus. Irmã, irmão, para celebrar dignamente o mistério de Cristo, que hoje foi conduzido ao templo, circuncidado, e o seu nome pronunciado pela primeira vez no 8º dia. Renove em seu coração o frescor e ardor da sua fé. Por isso, a cada pergunta que eu lhe fizer, você vai elevar uma de suas mãos para os céus e vai dizer com todo vigor: renuncio. Irmã, irmão, para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, você renuncia ao pecado? Renuncio. Para viver como filha e filho de Deus, herdeiro, por graça, você renuncia ao demônio e às suas obras? Renuncio. Para viver como irmãs e irmãos, anunciando ao mundo que Deus está no meio de nós e quer o bem de todos, você renuncia a tudo que causa desunião e divisão em sua vida, em sua família e no mundo? Renuncio. Levante as duas mãos para os céus e professe: você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, o único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna? Creio. Erga suas mãos bem alto e diga comigo: Senhor, Senhor, esta fé esta fé que eu acabo de renovar que eu acabo de renovar e professar, e professar, esta fé esta fé eu recebi eu recebi nas águas do batismo, nas águas do batismo, como filho, herdeiro, por graça, por graça, eu renovo esta fé Eu renovo renovado esta em Jesus Cristo, em em Jesus Jesus Cristo, razão de minha alegria razão de minha e de alegria minha e paz. de minha paz. Amém. Amém. Agora, para aqueles que puderem, eu peço, se tiver condições, ajoelhe-se. Quem não puder ajoelhar, incline a sua cabeça e ponha a mão no seu coração. Deus Todo-Poderoso, fonte de toda graça, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, pela força da sua ressurreição e pela graça do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, abençoe esta água, sinal da graça redentora manifestada para nós na cruz, derramada do lado de Cristo quando atravessado pela lança. Que esta água derramada sobre nós nos faça homens e mulheres novos, com o brilho da face de Deus sobre nós e a alegria da ressurreição, conduzindo-nos todos os dias deste ano novo que começa. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Você